Olá, eu sou o Lorde e vamos falar hoje sobre a Fundação SCP, uma organização secreta responsável por conter e estudar criaturas anômalas e podem representar um perigo para a humanidade. E essas anomalias são categorizadas pela dificuldade de serem contidas. Safes são fáceis de conter e só apresentam perigo se forem mal utilizadas. Euclídeo, imprevisível. A Fundação não entende totalmente seu comportamento, tornando o controle mais complicado. Keter, extremamente difíceis de conter, podem escapar facilmente e representam um grande risco. Bora agora para a parte interessante, que são as criaturas. SCP-999, classe do objeto Safe. É uma criatura bastante fofa. Sua aparência é de um ser que se assemelha com uma slime laranja. Seu nome é Monstro das Cócegas. Ele pesa aproximadamente 54 kg e mede mais ou menos 1 metro. A dieta do SCP é principalmente doces. O SCP é proibido de comer com substâncias que contenham gás e cafeína, já que pode gerar desconforto e reações inesperadas. O SCP-999 é extremamente carinhoso e atencioso, exalando um aroma adocicado que pode causar felicidade. Seu efeito terapêutico pode curar traumas psicológicos e até tendências violentas. Agora vamos para o nosso próximo SCP. SCP-033, mais conhecido como a Máscara Possessiva. É uma máscara grega de comédia feita de porcelana. Quando colocado no rosto de um ser vivo, o SCP libera uma substância negra e corrosiva, adquirindo o controle do hospedeiro, alterando sua personalidade e comportamento. Com o tempo, o hospedeiro é destruído pela substância que a máscara expele, forçando o SCP a procurar mais hospedeiros. A entidade apresenta grande inteligência e habilidades manipulativas, frequentemente tentando persuadir funcionários da Federação a ajudá-la. Diversos experimentos foram sucedidos para entender suas capacidades, revelando que o SCP pode se comunicar sem um hospedeiro. Um vasto conhecimento histórico e psicológico. SCP-093, classe do objeto Euclídeo, ou também conhecido como o time do rapaz, medindo aproximadamente 2,30 metros de altura. Ele tem membros desproporcionais, sua pele é pálida e sem pigmentação, e raramente ele apresenta reação ao ambiente ao seu redor. Caso alguém veja seu rosto por imagem ou por foto, a criatura entrará em um estado de extrema angústia, cobrindo o rosto com as mãos antes de inicializar uma perseguição, correndo imparavelmente atrás da pessoa que olhou seu rosto, independente da distância, para matar a pessoa. Após isso, ele volta a um estado calmo. A Federação SCP fez diversos experimentos com essa criatura para entender suas capacidades, incluindo o experimento 096-1. Liderado pelo Dr. Dan, onde um classe D foi instruído a olhar uma foto do SCP, resultando na sua morte inevitável. SCP-682, classe do objeto Keter, ou também conhecido como réptil duro de matar, é uma criatura reptiliana, altamente inteligente e extremamente hostil, conhecida pelo seu ódio à vida. Ele mede aproximadamente 3 metros de altura e pode aumentar. Ele pesa aproximadamente 1 tonelada. O SCP tem uma regeneração acelerada e pode se adaptar a praticamente qualquer ameaça, que torna sua contenção muito complicada. O SCP pode se alimentar de diversas formas de matéria, como ácidos ou até radiação, e isso acelera sua regeneração. O SCP tem uma grande inteligência e frequentemente ele tenta escapar, sendo frequentemente necessário utilizar força letal e protocolos reforçados para contê-lo e tentá-lo capturá-lo. E assim encerramos mais um mergulho pelo desconhecido. Mas antes de irmos, eu quero agradecer a cada um de vocês. Chegamos a 420 inscritos e isso é só o começo. Esse canal está crescendo graças a vocês e eu prometo trazer mais conteúdos de terror e coisas assustadoras para esse canal. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar alguma coisa para mim. E lembre-se, o desconhecido sempre o observa. E agora você também observa de volta.